Olá, eu sou o Kaif e é um prazer vê-los novamente. E neste vídeo vou estar apresentando tudo o que engloba a parte artística do jogo, os conceitos, ideias, modelos e por aí adiante. Em um jogo, tem dois pilares muito importantes. Eles não necessariamente precisam ser bons, mas no mínimo tem que ser marcantes, que são a programação, mecânica e a parte de artística. No entanto, a parte da arte é grande e trabalhosa normalmente. Então acaba que todos os envolvidos do projeto estão também trabalhando em alguma parte que envolve a arte, inclusive eu, o programador. E nesse vídeo eu também não estarei sozinho. Então vamos começar as apresentações. Podem se apresentar. Fala pessoal, beleza? Eu sou o John, faço parte aqui da equipe do Vampiro Mineiro. Sou da parte artística do jogo. Meu trabalho inclui basicamente a modelagem 3D, texturização e até o concept art. Vou vir compartilhar com vocês um pouco do meu processo artístico e técnico sobre como estou desenvolvendo esses modelos e quais são as nossas referências artísticas para o jogo. Oi pessoal, eu me chamo Vi e eu sou a artista responsável pelo modelo do Grimório, pela arte da HUD e pela edição de vídeo. Podemos iniciar isso falando sobre o esboço dos personagens. Bom, basicamente em relação aos esboços, foi utilizar muita referência e tentativa e erro. Como eu não sou nenhum concept artist, eu não tenho muita técnica de criação, de conceito, então eu só fiquei tentando um monte de coisa até sair alguma coisa que o pessoal gostasse. Pedindo opinião e vendo o que ficava legal, que design ficava, mas eu me pautei em alguns conceitos que a gente tinha definido, que era nada muito realista e simplicidade, além de também usar como referência conceitos de inimigos básicos na maioria dos jogos, tipo inimigos long range, inimigos guerreiros nos jogos e tentar relacionar as frutas com seus ataques. Agora eu vou falar individualmente de cada personagem. Vou começar pelo inimigo mais simples, que o ataque é tentar acertar o jogador e acabar rebimbando nas paredes, tipo um pinball. Esse inimigo é o Rambutan. Ele foi utilizado a fruta Rambutan como referência, simplesmente pelo seu design já ser muito intuitivamente ofensivo, por conta dos seus filamentos ali, ele parece tipo um porco espinho. Então ele foi escolhido ali porque eu tava com dificuldade de abstrair outras frutas, o conceito delas, tipo a uva, a gente pensou na uva também. O Rambutan, ele faz isso de forma bem simples, então basicamente recortei ele ao meio e coloquei um olho dentro e foi isso. Ele foi o inimigo mais rápido e mais simples assim de se criar, mas foi legal. E acho que ficou com um resultado interessante. Agora em relação à maçã, ela foi um dos inimigos que eu mais gostei de fazer, mas foi bem difícil chegar nesse resultado, que eu gostei bastante, né, por sinal. Mas ela foi decidida para ser um inimigo atirador. Ela recortava uma parte dela e arremessava no jogador. A gente tinha pensado mais ou menos nesse conceito básico antes de realmente desenhar alguma coisa. E aí eu fui tentando abstrair, fiz alguns desenhos, cheguei em alguma coisa, até que eu tive a ideia de transformar ela em uma maçã maga, e aí acho que ficou um resultado bem interessante, porque ela consegue arremessar suas partes, né, como uma magia, e recuperar elas com magia, por assim dizer. Agora, em relação à carambola, foi um inimigo bem complexo, eu não sabia muito o que fazer com ela, em que posição deixar. Eu tentei ela deitada, ela era para ser um inimigo rolo compressor, por assim dizer, ela saía rolando e esmagando os inimigos, só que o design dela não ficou muito legal testando dessa forma, e eu basicamente levantei ela, cortei partes e transformei ela numa espécie de tornado, né? E o resultado ficou bem legal, foi um dos resultados que eu mais gostei também. Agora falando do nosso Vampiro Mineiro, nosso personagem principal. O Vampiro Mineiro foi um personagem bem simples de ser feito. Assim, eu tentei acho que 2 vezes, acho que eu cheguei num resultado legal. E é uma clara referência ao Overcooked, pra quem se perguntar. Então a gente pegou o conceito do Overcooked ali, de um personagem arredondado, sem muita complicação de perna e braço, porque a gente queria algo simples, que a gente fosse animar e conseguir um bom resultado só nisso, sabe? Sem ter que ficar colocando 300 ossos ali, movimentando mão, braços, não sei o que. A gente adicionou a mão por um claro objetivo de que a gente queria fazer algo com as mãos. E foi isso, pensando de forma simples com um objetivo. E agora o que lembra um pouco do mineiro em si é o chapéu, o bigodão e a bandana que ele tem no pescoço. Eu não queria algo que fosse super estereotipado, isso é um mineiro. Eu queria algo que relembrasse um vampiro clássico, que o jogador bata o olho e fala isso é um vampiro, independente de qualquer coisa, mas que ele tivesse os traços de um mineiro, né? Realmente bem trabalhoso. O esboço é uma parte extremamente importante da criação de um jogo, afinal é ali que a gente pode debater, testar e ver qual que vai ficar melhor. Mas vamos continuar. Quais as referências que vocês estão usando e qual a principal sensação que querem passar? Porque afinal de contas, uma boa referência faz uma boa arte.
Bom, a gente buscou simplicidade, então a gente quer uma referência que seja fofa, que tenha suas próprias características. E acho que uma coisa que faz muito bem isso é o Overcooked, né? É uma forte referência que a gente teve aí pro personagem principal, mas algumas outras coisas. E também Cult of the Lamb. É uma referência em questão de fofura e mistura desse negócio infernal com esse tema forte, por assim dizer, né? Então a gente tem muito essa mistura de algo simples, como fruta, alimentos, e um tema muito, por assim dizer, pesado, ou que tem algum sentido pejorativo para a maioria das pessoas, hein? É simplicidade com humor. Então essa mistura do fofo com um tema muito, muito forte. As minhas principais referências foram a de God of War, como que fica a arma dele, de Bloodstained, da HUD de vida, e mais recentemente a de Blasphemous. A HUD de vida dele tem esses anjinhos e esses ornamentos também que fazem o enfeite ao redor do penitente. A principal sensação que eu busco trazer na HUD de vida é essas coisas relacionadas a vampiros. Quando a gente bate o olho, a gente se lembra de vampiros. Uma dessas coisas acabou sendo os ornamentos, que são essas formas circulares que eu acabei colocando ao redor também dessa caveira, que eu achei muito maneiro. No geral, a ideia é ter um jogo divertido, isso que queremos passar com todas as partes do jogo. Inclusive, é esse pensamento que estou utilizando para fazer as animações, tentando fazer um pouco mais exagerado, ainda mais pensando na questão da câmera, que é distante do personagem. Então os movimentos têm que ser exagerados e obviamente divertido, puxando um pouco ali para um Overcooked. Joe e Vic. Para fazer arte Attack, vocês estudaram alguma coisa nova? Ou até o fim vocês acham que vão ter que estudar / aprender algo novo para esse projeto? E no que vocês estão mexendo agora para adiante? No momento não utilizei nada muito novo. Estou no básico, modelagem, com uma referência ali do lado. E fazendo rigging, que é o mais diferente assim, não estou muito acostumado, mas já fiz alguns. Para isso, o mais complexo e mais novo que eu utilizei foi utilizar shader para a questão da animação dos filamentos do Rambutan. Como são muitos filamentos, eu não queria colocar um monte de osso para cada filamento e acredito que nem compensaria pelo resultado que isso teria. Então eu acabei utilizando um shader de animação por vértice e já dava um resultado de movimento para esses filamentos que já dava a impressão que aquilo ali estava se movendo um pouco e não ia ter que colocar um monte de osso. Foi basicamente para evitar trabalho braçal de ficar colocando um monte de osso e ter que animar tudo aquele filamento depois. Não compensava, talvez ficasse pesado demais. Então foi, acho que o mais novo que eu cheguei a utilizar. Com certeza foi fazer essas formas circulares. Eu não tenho muito costume de fazer esses tipos de formas mais simples. Eu tenho muito mais costume em desenhar ambiente. E fazer esses ornamentos foi algo novo para mim, eu não estava muito acostumada. Ultimamente eu tenho somente ficado na parte da edição de vídeo. Eu acabei entrando bem tarde no projeto do Vampiro Mineiro, então a minha participação nele acabou sendo um pouco menor. Mas, enfim, foi basicamente isso que eu fiz. Bom, temos os nossos planos e estamos evoluindo e melhorando para tentar finalmente chegar numa demo feita e completa, no piso inteiro, bonito e bem feito. Essa foi a parte artística e eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Dito tudo isso, desejo um bom dia e se não nos vemos novamente, uma boa tarde e uma boa noite.